Vamos ler lá em Atos 5:34, só para a gente ver o que ele fala direitinho. 5:34 até o 40. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há um tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele e foi morto. Todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião, e ele foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Eu não preciso ficar me preocupando com o que está sendo pregado. Nós não precisamos ficar nos preocupando com falácias, com homens que querem ser exaltados. E nós temos que nos preocupar que se nós, como cristãos, estamos fazendo divisão entre pessoas. Se nós, como cristãos, estamos olhando muito mais para o que dá errado, para aquilo que dá certo. Se nós, como cristãos, olhamos para um pecador e estamos olhando o pecado e não uma alma que pode ser liberta, que pode ser salva. Porque se nós estivermos praticando dessa maneira, nós estamos sendo religiosos e não cristãos. Se nós estivermos dando mais ouvido àquela vozinha do homem que está aqui dentro do que é o Espírito Santo, nós estamos sendo religiosos. Paulo, ele aprendeu tudo sobre a lei com Gamaliel. Paulo, quando perseguiu um cristão, ele perseguia porque achava que estava fazendo certo. Porque a lei judaica traz muitas coisas que nós cristãos, para eles isso é errado. Uma das coisas que nós fazemos que é errado para eles, se vocês pegarem um judeu, ele vai falar que nós somos idólatras, porque nós adoramos a Jesus Cristo. Porque eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus e é o Filho de Deus. Então isso para ele é errado. Para Paulo isso era errado. Então ele perseguia cristão. E Paulo estava cheio desses negócios, cheio dessas coisas dos judeus. Para ele não era errado. E a pergunta que fica é: do que é que nós estamos cheios? O que é que nós estamos cheios que está trazendo nos dias de hoje religiosidade? Porque nós sentamos em um banco de uma cadeira de uma igreja, ouvimos a palavra, louvamos, mas será que estamos agindo como cristão autêntico? Será que nós estamos falando do nosso testemunho para as pessoas? Será que nós estamos pregando a verdadeira palavra, a palavra genuína para as outras pessoas? Ou nós estamos apenas deixando passar? A água está fluindo e você está deixando ela passar do seu lado. Religiosidade também é quando fazemos algo que para a gente parece ser normal. Eu levanto 6 horas da manhã, eu leio a palavra, eu oro, vou para o meu serviço, volto, pá. Nossa rotina, ela vira religiosidade. Mas por que ela vira religiosidade? Religiosidade, o nome abençoado. Porque ela só serve para você. Não serve para mais ninguém. Só serve para mim. E o que eu faço com ela? Julgo as outras pessoas. Ela não me transforma, mas serve para me julgar. Eu coloco um peso que eu mesmo não consigo carregar. E a palavra, ela foi feita para nos trazer liberdade. Ela foi escrita
para que eu pudesse falar do amor de Deus ao meu irmão e ele pudesse ser liberto. Amém? Estão entendendo? Outro homem, Ananias, talvez ele pareça muito com a gente. Ananias, Deus dá ordem para ele ir lá e orar por Paulo. Saulo, que ele ainda não era convertido. Ananias, ele retruca. Ele fala, mas Senhor, esse cara aí estava pegando todo mundo e descendo a porrada, estava matando, estava levando preso. Não vou falar com esse cara não. Manda outro. Manda o Rogério, manda o Virgínio, manda eu não. Mas Deus fala para ele que Paulo ia ser perseguido por levar o nome dele. Que Paulo ia ser mudado. E quando Ananias ora por Paulo, Paulo automaticamente se converte e no próximo capítulo ele é batizado. Agora você pensa uma coisa, pensa comigo. Se eu sou um líder, Deus manda eu orar por alguém, essa pessoa se converte, eu batizo essa pessoa e essa pessoa se torna um Paulo da vida. Pensa a graça que você fica. Imagina só o quanto que você vai ser feliz por saber que a partir de você, de algo que Deus mandou você fazer, algo grande aconteceu. Só que nós ficamos calados. Nós deixamos de falar do amor de Deus porque nós julgamos por aquilo que a gente está vendo. E aí vem a fé. E a fé, quando Deus manda a gente fazer algo, a fé, ela faz com que você faça, mesmo sem você ver, mas você sabe o que vai acontecer. Se eu tenho fé, não importa. A minha fé, ela tem que estar em Deus. Não importa o que Deus manda fazer, eu vou fazer. Abraão, um homem extremamente rico, quando Deus manda ele sair de junto da sua parentela, da sua cidade, e ir para um lugar onde Deus vai mostrar. E aí você pensa, eu estou bem sucedido nesse lugar, para que eu vou sair daqui? Para que Deus está me mandando isso? Não, isso aqui não é de Deus não, isso aqui é do homem. A gente julga dessa maneira. Por quê? Dentro de nós existe uma religiosidade. Mas quando nós acreditamos em Deus, nós fazemos aquilo que Ele manda, da maneira que Ele manda, sem hesitar. A gente só faz. Abraão fez. Deus fez uma promessa a Abraão, que ele ia ser pai de multidões. E hoje ele é considerado o pai da fé, porque ele fez sem pensar duas vezes. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Amém? Agora nós vamos entrar na ministração agora vamos falar sobre os pontos. Primeiro ponto, acúmulo, lixo. Vocês sabem com o que eu trabalho, mas eu não quero falar. Mas aquele negocinho que eu trabalho, existe uma memória nele. E essa memória tem uma capacidade. E essa capacidade dele, quando ela está chegando ali próximo de 90%, 95% de armazenamento cheio, esse aparelhozinho começa a travar. Isso serve para celular, serve para computador, serve para qualquer tipo de eletrônico que usa armazenamentos. Nós também temos um armazenamento, a nossa mente. E quando nós estamos cheios de coisas, de lixo, entulhos acumulados, nós começamos a travar também. Nós começamos a deixar com que novas coisas aconteçam na nossa vida, porque nós estamos lotados.
Se um computador estiver cheio, o HD dele estiver cheio, o armazenamento, o que a gente tem que fazer? Formatar, para esvaziar todinho. E o bichinho rodar livre, leve e solto, levezinho. Mas e a gente, como que a gente formata? Eu vou esquecer de tudo que eu já fiz? Não. Mas eu vou orar. Eu vou ler a palavra. Só que agora de maneira diferente. Porque aqui, quem foi que escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. E o que eu acho mais massa, quando eu vou ler a Bíblia, é que eu não preciso perguntar para ninguém. Eu não preciso pedir a interpretação da Bíblia para ninguém. O Virgínio tem a interpretação dele, o Rogério tem a dele, o Alcino tem a dele, eu tenho a minha. Mas sabe quem nos dá essa interpretação de verdade? O autor, Espírito Santo. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu leio de maneira diferente hoje. Eu não leio mais buscando o erro que o meu irmão cometeu. Mas eu leio falando, Senhor, renova a minha mente mais uma vez. Renova os meus pensamentos. Renova a minha maneira de ver a Tua palavra. E eu vou ler. E o Espírito Santo vai ministrando. E eu vou ali viajando. Quantas e quantas vezes eu já li textos que todas as vezes que eu ia ler e que eu vou ler hoje, ele fala de maneira diferente comigo. Esse texto de Atos dos Apóstolos, eu passava por ele inúmeras e inúmeras vezes e nunca tinha me dado conta do quanto esse texto ministra as nossas vidas. De quanto que esse texto é importante para as nossas vidas. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa e eu falando assim, a Bíblia tem muitos exemplos para a gente não seguir. Mas tem muitos exemplos para a gente seguir. Hoje tem muitos casamentos que estão sendo destruídos. Porque estão se deixando levar por coisas mundanas. É a ganância do crescimento. É o tal da incompatibilidade. É a infidelidade. Dentre outras coisas que faz o casamento destruir. Mas se eu for me amoldar ao mundo, isso vai acontecer. Agora, quando eu coloco a minha casa, o meu casamento, firmado na palavra, meu casamento permanece. Porque eu sei que é para sempre. Eu sei que até a morte nos separe. E eu não quero morrer antes da minha esposa. Então, não vou separar dela agora, né? Vamos deixar para quando nós estivéssemos com 99, né? Um pé lá e outro cá. A gente discute essa situação. Mas antes disso, não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas o lixo, ele faz essas coisas. Ele faz com que a gente deixe de viver uma vida sobrenatural na presença de Deus. Tem um texto que diz que o diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir o quê? Me matar? Não, matar a minha fé. Destruir o quê? Destruir a minha fé. Roubar o quê? Roubar a minha fé. Porque ele sabe que se eu tiver a fé, ninguém me para. Ninguém pode nos parar quando nós temos fé. Jesus mesmo fala, se você tem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai dar ordem a esse monte, sai daqui para lá e ele vai, o que vai acontecer? Vai acontecer. Às vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Porque lemos julgando. Quem aqui já ouviu falar que a Bíblia está desatualizada? Que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas o mais engraçado é que todas as vezes que eu leio a Bíblia, algo na minha vida muda. Por que ela tem que ser atualizada? Ela não tem que ser. Quem tem que se atualizar sou eu. Só que o lixo, nenhum HD, nenhum armazenamento, atrapalha a atualização. Vocês sabiam disso? Se você tiver com o celular cheio, lotado,
Pode ser Android, pode ser iPhone, o que for. Se você aperta lá para atualizar, ele vai falar, seu armazenamento está cheio, não tem como atualizar. Vai lá e apaga um bocado de coisa que tem aí que não presta e você atualiza. Do mesmo jeito somos nós. Porque a palavra fala para não nos conformarmos com esse século, mas para que nós renovemos a nossa mente. Isso é a atualização. Agora, é a atualização mundana ou uma atualização da palavra? A atualização da palavra, não do mundo. Porque quando eu vou deixando com que o mundo me atualize, eu vou buscar riqueza, eu vou buscar felicidade que não existe, porque a gente confunde que a felicidade está na riqueza e não é. Porque existem muitos ricos hoje que estão sendo acompanhados por psicólogos, psiquiatras e por outros aí. Existem muitos ricos hoje que não são felizes, estão morrendo, que dariam toda a riqueza para poder ver um sorriso no seu rosto, mas estão vivendo de acordo com o mundo manda. Segundo ponto, nossas forças. O que é que dá força para um componente eletrônico, para um equipamento eletrônico, para um celular, para um computador? Energia, a bateria. E às vezes a gente se desgasta. Às vezes a gente está morrendo. A gente precisa de algo para nos recarregar. Um equipamento eletrônico é muito fácil. Descarregou, a gente já na tomada, larga para lá, o rapaz se vira, carrega sozinho, a gente pega depois que está carregado e ponto. E a gente? Como que eu faço para recarregar as baterias? Eu vou viajar. Falar a verdade, para mim viajar eu faço é desgastar mais ainda. Porque chega meu amigo arrebentado. O jeito mais fácil que eu acho para recarregar é quando eu tiro um tempo de leitura da palavra, de estudo, que eu boto um som ali, boto um fonezinho de ouvido e vou ouvir um hino, um louvor. Cara, e o trem vai acontecendo. Eu saio do meu quarto, eu estou novinho em folha. Há muito tempo eu não tinha sentido a presença de Deus na minha vida. Como eu senti há uns 20 dias atrás. Mais ou menos isso, né? A data do encontro. Eu separei uma playlist, 5 músicas. Não tinha nada de voz. Só instrumento. Coloquei lá no meu quarto. E fui estudar a ministração do encontro. Estudar. E esse instrumento foi tomando de conta do quarto. E eu sem perceber, eu estava aumentando o volume, porque eu estava achando bom aquilo ali. E comecei a orar. Buscar a presença de Deus. Buscar intimidade com Deus. E quando eu percebi, a atmosfera tinha mudado. Quando eu percebi, o Espírito Santo estava dentro do meu quarto. Coisa que há muito tempo eu não tinha sentido mais. A presença do Espírito Santo. Porque eu estava deixando com que as minhas baterias ficassem toda a vida fraca. Porque eu estava deixando com que a minha energia fosse esgotada por outras coisas. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Como que você está diante de Deus. Mas eu acredito que tanto eu quanto você, nós precisamos ter esse tempo com Ele, para que nós possamos nos recarregar. Não é todo dia. Não é todo dia eu tenho que fazer isso, porque eu acredito que isso vai virar religiosidade. Não é todo dia que eu preciso. Claro que todo dia eu tenho que estar em comunhão com o Pai, mas não é todo dia que a gente dá conta de ler a palavra. Mas quando lê, porque até em Salmos fala para a gente meditar na palavra dia e noite. Fala para a gente ler. Eu gosto de ler todos os dias, mas eu prefiro meditar.
todos os dias, para que ela continue mudando a minha vida. Porque quando eu leio só por ler, é um livro qualquer. Agora, quando eu começo a meditar na palavra, ela começa a me transformar. Porque a palavra diz que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que traía sua esposa, não trai mais. Aquele que era adúltero, não adultera mais. Então isso é transformação. Isso é mudança de caráter. E a palavra, ela foi feita para isso, para mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de ver as coisas. Só que quando nós só lemos e não meditamos, sabe o que vai acontecer? Iremos ficar com as baterias fracas. Iremos ficar de maneira que qualquer sopro, qualquer vento de doutrina vai penetrar o nosso coração e nós vamos acreditar em qualquer coisa. Até no espiritismo, em outra coisa que falar. Se falar de Jesus, pronto, é isso aqui. Porque você não tem base e você não medita na palavra. Amém? Terceiro ponto. Eu já até falei um pouquinho sobre ele. Atualização. Renovar a nossa mente. Romanos 12, 2. Eu quero ler para a gente. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente lê o 12:2 e pensa só na atualização, só na renovação, mas quando a gente lê o 13, a gente vê que Deus nos instrui a ponderar. Deus nos instrui a viver de maneira... Quero trazer um exemplo, que esse exemplo eu usei ele uma vez, até coloquei no meu stories. É um foguinho pequenininho e um fogão que ele dá aquela labareda lá em cima e volta. Esse foguinho pequenininho chama-se constância. E o grandão é motivação. Quando Deus fala para a gente renovar a nossa mente, Ele fala para a gente ser constante. Nosso foguinho vai estar pequenininho diante das pessoas que estão motivadas. A igreja não precisa de pessoas motivadas, a igreja precisa de pessoas constantes. Pessoa motivada, ela chega hoje, ela faz o que tem que fazer e vaza. O que é constante, faz o que tem que fazer e continua fazendo. E quando a gente lê, a gente entende exatamente isso. O 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter convicção do que nós queremos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Nós somos pessoas que não somos mais religiosos. Nós somos pessoas que estamos meditando na palavra dia e noite. Nós somos pessoas que não estão deixando com que o lixo tome de conta da nossa vida. Porque lixo tem muito, gente. Se a gente for observar, se a gente for pedir um conselho hoje para qualquer pessoa, até para cristão, dependendo do conselho, ele fala: desiste. Desiste, larga esse trem de mão. Quantas e quantas vezes eu ouvi falar de mim.
esse aí não tem mais jeito. Larga para lá. Para a honra e glória de Deus, a palavra ela penetrou no meu coração. Nunca fui motivado. Vou falar a verdade para vocês. Nunca fui motivado. Sempre mantive constância. Só que eu sempre fui muito racional. A minha oração todas as vezes eram: Senhor, se for teu, pode me emocionar. Agora, se for teu, que o meu coração esteja fechado. Se for teu, eu quero sentir a tua presença. Agora, se não for teu, que o meu coração continue fechado. Então eu fui muito racional, toda a vida muito racional. E toda a vida eu busquei viver uma vida na presença de Deus após a minha conversão, para que não manchasse o ministério, para que não manchasse o nome de Deus. Toda a vida eu tentei andar na linha, na reta. Só que isso também me trouxe religiosidade. Porque quando eu sou demasiadamente justo, eu começo a observar os defeitos. Quando eu sou demasiadamente correto, eu não aceito erros. Quando eu sou demasiadamente contra o pecado, eu não aceito o pecador. Eu faço igual as pessoas faziam comigo. Esse aí não tem jeito. Deixa pra lá. Só que lá em casa tem um anjo chamado Janária, que quando eu estava dessa maneira, julgando as pessoas, ela falou assim: deixa eu te falar, se a pastora Ideti tivesse desistido de você, quem era tu hoje? Quem era tu hoje? E às vezes eu pergunto, se a pessoa que nos ganhou para Cristo tivesse desistido de nós, quem seríamos nós hoje? E por que nós estamos desistindo de falar do amor de Deus para as outras pessoas? Às vezes falamos, às vezes não falamos. Às vezes falamos, mas não damos a convicção que temos fé em Cristo Jesus. Falamos por falar. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, e ele falando o seguinte: você dá paz do Senhor só para cristão ou para qualquer pessoa? E normalmente nós damos paz do Senhor só para quem é crente, para quem a gente julga ser crente. Essa que é a verdade. É para o irmão da nossa igreja, é o irmão que senta do nosso lado. Agora eu pergunto para vocês, isso é religiosidade ou não é? Porque eu acredito que seja religiosidade. Porque a paz do Senhor não ficou só para mim, ficou para todos. Então, se eu sou um cristão, todos eu tenho que cumprimentar: a paz do Senhor esteja contigo. Eu tenho que deixar essa paz ir. Eu tenho que manifestar esse espírito que habita em mim. Eu tenho que manifestar ele. Eu tenho que colocar ele para fora. Só que nós guardamos ele para nós. Isso é religiosidade. Eu falo porque eu agia dessa maneira. Quando Deus me curou disso, vocês não sabem, vocês não imaginam o peso que eu tirei das minhas costas. Vocês não imaginam. Eu falo para vocês, eu tenho uma carinha assim meio fechada, não tenho uma cara ruim, tá? Tem gente que diz que eu tenho uma cara ruim. Eu tenho a cara meio fechada, mas eu estava com a cara mais fechada ainda, do peso que estava nas minhas costas. Eu não sei qual é o peso que vocês têm carregado, que tem enchido a mente de vocês. Eu não sei o peso que vocês têm carregado, que tem feito com que as suas baterias, as suas forças se diluam. Mas Deus sabe, e você sabe também. E nós temos que fazer algo para que isso saia da gente, se desate, se desamarre. Assim como Paulo, que quando Ananias ora por ele, e as escamas dos olhos de Paulo caem no chão e ele ele volta a ter visão. Às vezes nós podemos estar cegos hoje, enxergando apenas aquilo que está
que nós achamos que é certo, ou que a gente julga ser certo. Mas quando Ananias ora por ele e as escamas dos olhos se abrem, o que Paulo vai fazer? Se a gente for ler no versículo seguinte, ele vai falar do amor de Jesus Cristo. Ele vai falar do amor de Deus, e eu penso que a gente deve voltar ao primeiro amor. Aquela fé que a gente tinha de falar do amor de Deus, da transformação que Deus fez na nossa vida. Eu acho que todos aqui foram no encontro já. E quando a gente chega do encontro, a gente chega cheio de energia, cheio da presença de Deus. A gente quer falar de Deus para todo mundo. Eu vou converter primeiro a minha família, eu vou falar de Deus para todo mundo. Só que passa uma semana, 2, 3, a gente esfria e acabou. E volta à vida do jeito que era novamente. Mas talvez a gente tenha que voltar para aquele primeiro amor, para que a gente volte a fazer as coisas de Deus da maneira que Deus quer que a gente faça. Amém? Eu queria que todos se colocassem de pé. Só para finalizar, eu quero que vocês possam meditar em tudo isso que foi falado hoje. Sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Gamaliel, sobre a vida de Ananias. Porque eu ainda tenho uma última parte para falar sobre Gamaliel, para a gente fechar. Eu fico pensando que talvez muitos de nós estamos como Gamaliel, conhecedor da lei. Vamos trazer para os nossos dias? Conhecedor da palavra. Nós até praticamos a palavra, em alguns pontos, outros não. Nós até defendemos pessoas que são cristãos, assim como Gamaliel fez aqui com Pedro e João. Mas Gamaliel, ele era um religioso. Gamaliel, ele não passava de um religioso. Ele não conheceu a Jesus Cristo de verdade. Ele não teve essa chance que nós temos hoje de conhecer a Cristo. E eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nessa noite. E que você pudesse orar e falar: Senhor, o que é que tem me parado? O que é que tem nos parado? O que é que tem deixado minado as nossas forças? Eu queria que você pudesse observar em cada ponto que foi falado, cada homem que foi citado aqui, e você pudesse se desprender nessa noite do lixo, do acúmulo. Às vezes nós nos achamos mais inteligentes, temos mais sabedoria do que outros. Às vezes nós julgamos, assim como eu julgava, a maneira de que alguns pregadores faziam. Mas eu quero que, em nome de Jesus, assim como Paulo teve a sua visão restaurada, que nós possamos ter o nosso ministério restaurado. Assim como Paulo se converteu e foi batizado, que nessa noite nós possamos deixar tudo para trás, tudo que aconteceu, e que nós possamos nos prostrar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, do Espírito Santo que está aqui, e deixar tudo para trás, assim como Paulo deixou. E que a vontade que permaneça no nosso coração é de falar do amor dele, é de ver vida restaurada, é de ver pessoas que roubavam, que não roubam mais, é de ver pessoas que carregavam a mentira nas suas costas e hoje não carrega mais, é de ver famílias restauradas, é de ver homens e mulheres íntegros,
cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. É de não deixar com que a religiosidade penetre mais uma vez no nosso meio e que nós possamos viver uma vida genuína na presença dele. Amém? Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo possa, Senhor, em nome de Jesus, fazer o sobrenatural nesse lugar. Senhor, eu sei que essa palavra não foi dada em vão, mas ela ministrou, Senhor, o meu coração, e eu te peço que ela possa ministrar o coração de cada um que está aqui, Pai. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, sair daqui, Pai, convictos do teu amor, da tua grandeza, que não existe outro Deus além de ti, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, de uma maneira diferente, sem esse peso, Senhor, que nós carregávamos nas costas, sem o peso, Senhor, da religiosidade, sem o peso, Senhor, do julgamento, mas que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de intimidade contigo, Senhor, uma vida na tua presença, uma vida, Senhor, que nós vamos meditar na tua palavra. Essa palavra vai transformar, Senhor, a minha vida e a vida, Senhor, do meu irmão, em nome de Jesus. Senhor, que nada nesse mundo possa tomar o teu lugar nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos estar, Senhor, com a nossa mente renovada, que o teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias possa renovar, Senhor, a nossa mente, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, aleluia, Jesus. Nós necessitamos, ó Deus, do teu amor, da tua presença, da tua graça. Senhor, tira de nós, ó Deus, toda religiosidade. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede, ó Pai, de te servir em espírito e em verdade. Senhor, que esta palavra, ó Pai, ministrada hoje, que ela venha gerar frutos, que ela venha criar raízes e que ela, Deus, venha gerar vida e transformação. Senhor,
Guarda cada pessoa aqui nesta noite, ó Pai. Repreende todo espírito roubador, migrador, todo espírito, ó Pai, do homem sanguinário, do assalto, da peste. Deus, que a semana do teu povo venha ser uma semana abençoada, venha ser uma semana cheia da tua presença, cheia do teu poder, Senhor, que eles venham contar muitas bênçãos e milagres, ó Pai, e que a tua presença venha estar em cada um na sua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão em paz. Que o Senhor abençoe a todos.